O pastor José Orisvaldo, da AD Alagoas, desceu o cajado sem dó. Vale a pena você assistir. Ele falou todas as verdades sobre o mundanismo que está entrando dentro das igrejas. O pastor afirmou que as igrejas que abriram mão das suas tradições perderam a sua espiritualidade. Começa abrindo mão das tradições, dos bons costumes e depois avacalha tudo, afirmou o pastor alagoano. Essa palavra vai direto para o garoto inexperiente Davi Miranda Neto, que quer assumir de todo jeito a presidência da Igreja Pentecostal Deus é Amor, o qual recentemente afirmou que o tradicionalismo é um câncer na igreja. A fala do garoto chocou e revoltou a membresia da Igreja Deus é Amor. Assista a seguir a fala do pastor José Orisvaldo sobre as tradições na igreja. Que as igrejas que abriram mão de suas tradições eclesiásticas, a gente vai abrir para crescer, a gente vai abrir para melhorar, lendo engano. E o pior, todas as tradições cristãs estão abrindo, irmão. O ataque está grande. Eu acompanho, eu leio, eu busco, eu pesquiso, irmãos amados. Denominações que tinham suas tradições, denominações que tinham seus zelos, glória a Deus, e que cresceram, hoje estão abrindo mão de tudo. Não guardaram as tradições, e em vez de melhorarem, eu ficaria calado se os que abrem mão da tradição ficassem mais crentes. Eu ficaria calado se os que abrem mão das tradições ficassem mais fervorosos. Aí eu ficaria calado. Mas eu pergunto a vocês, ficam? Sejamos honestos diante de Deus. As pessoas físicas e as pessoas coletivas, as igrejas que liberam tudo, que soltam tudo, eu pergunto diante da Trindade, essas pessoas estão mais espirituais do que hoje no passado? Sejamos honestos. Não são. Porque quando abre mão das tradições, quando abre mão dos bons costumes, a espiritualidade sempre desce. Existem costumes e tradições que dignificam. Existem costumes e tradições que ajudam. São esses costumes e tradições que Paulo diz o que, irmão? Retende. Vamos ver aí, por favor, de novo. Então, irmãos, estáis firmes e retende. Para um pouquinho, foi o que ele disse, irmão? O que é reter? O que é reter? Segurar. Meus amados irmãos, por quê? Porque se nós abrirmos mão, nós não vamos abrir mão só das tradições. Começa abrindo mão das tradições, começa abrindo mão dos bons costumes e depois avacalha tudo. Como tem acontecido em muitos lugares. Todo o ministério está aqui de paletó e gravata. Paletó, gravata, calça. Pastor, me diga pelo amor de Deus, onde é que tem na Bíblia que é para dirigir o culto de paletó, de gravata, de camisa de manga longa? Onde é que está escrito isso? Não tem canto nenhum da Bíblia, nem vai achar. Pastor, Jesus só salva se for assim, Jesus só batiza se for assim, a doutrina só tem valor se ministrar assim? Não. Mas a Bíblia diz, retende as tradições, porque Paulo está dizendo que o anticristo ele vem desconstruindo tudo. Esse espírito de desconstrução é o espírito do anticristo. Aí Paulo diz, não vá na onda dele não, retenham as tradições. Dá para dizer aleluia para Jesus? Quem foi que disse que as irmãs vão ser salvas por essa roupa? Ninguém é louco. Ninguém é louco. Salvação é exclusivamente pela graça, mediante a fé, e não vem de nós, é dom, é dádiva, é presente de Deus. Mas se o pastor abrir a boca e disser, irmãs, vocês agora estão liberou geral. Velha de 80 anos está liberada para vir de cocotinha para ele. As irmãs ripem a cabeça. Mande passar a máquina zero. Se o pastor fizer isso, ele está ajudando o anticristo a desconstruir. E Paulo disse, não façam isso. Retenham.
segurem as tradições que vos foram ensinadas ou por epístola ou por palavra. E eu tenho uma notícia para dar a vocês. As igrejas que abriram mão, que não retiveram, eu estou dizendo diante de Deus e com conhecimento de causa, não estão espiritualmente melhores. Em vez de melhorar espiritualmente, eu estou dizendo diante da Santíssima Trindade, e porque eu pesquiso e sei que as igrejas que abriram mão de suas tradições eclesiásticas, a gente vai abrir para crescer, a gente vai abrir para melhorar, ledo engano. E o pior, todas as tradições cristãs estão abrindo, irmão. O ataque está grande. Eu acompanho, eu leio, eu busco, eu pesquiso. Irmãos amados, denominações que tinham suas tradições, denominações que tinham seus zelos, glória a Deus, e que cresceram, hoje estão abrindo mão de tudo. Não guardar as tradições, e em vez de melhorarem, eu ficaria calado se os que abrem mão da tradição ficassem mais crentes. Eu ficaria calado se os que abrem mão das tradições ficassem mais fervorosos. Aí eu ficaria calado. Mas eu pergunto a vocês, ficam? Sejamos honestos diante de Deus. As pessoas físicas e as pessoas coletivas, as igrejas que liberam tudo, que soltam tudo, eu pergunto diante da Trindade, essas pessoas estão mais espirituais do que os do passado? Sejamos honestos. Não são. Porque quando abre mão das tradições, quando abre mão dos bons costumes, a espiritualidade sempre desce. Aleluia. Aleluia. Irmãos amados, o diabo quer por que foi que Paulo encaixou essa palavra aqui, justamente aqui em 2 Tessalonicenses 2? A gente pensa que isso aqui não tem nada a ver com o anticristo, pensa que é outra coisa. Não, é o mesmo capítulo, é o mesmo tema. Paulo está dizendo, gente, não vão na onda dele, porque ele vem para desconstruir tudo. Mas vocês têm sabedoria de Deus, vocês retenham, vocês segurem, vocês não abram mão das boas tradições. Se alguém disser que nós somos legalistas, está pecando. Nós sabemos o que é legalismo. Nós sabemos o que é fanatismo. Não vamos exigir coisas esdrúxulas. Não vamos exigir da igreja coisas mirabolantes. Seríamos irresponsáveis e querer colocar jugo pesado sobre as pessoas desnecessariamente. Mas existem tradições boas que devem ser retidas, conservadas. Aleluia. Aleluia. Porque são boas, são saudáveis. Irmão, ninguém me diga que uma senhora, com todo respeito, com todo carinho, não sem querer ofender ninguém, ninguém me diga que uma senhora vestida decentemente, com decoro, com pudor, com sua roupa sóbria, elegante, é a mesma coisa de uma pessoa com uma roupa vulgar. Não diga que é a mesma coisa, não. Diga isso não, diga isso não. É a mesma coisa. É não. É difícil, só se não tiver bom senso. Já pensou uma irmã chegar aqui do jeito que vocês são? É uma coisa. Se chegar aqui uma irmã para cantar aqui, vestida de piriguete, mascando chiclete, com cabelo uma banda azul, uma banda verde, outra amarela. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, se quebrando que nem uma cobra. É a mesma coisa. É não, meu filho, diga isso não, pelo amor. Não é a mesma coisa não. Já pensou se eu estivesse aqui, irmão? Porque, irmão, os trajes, eles falam. A própria psicologia explica que o traje fala. O traje, por incrível que pareça, o hábito não faz o monge, mas o monge de hábito tem mais valor do que um monge sem hábito. A igreja romana, no Concílio Vaticano II, ela abriu mão para que os sacerdotes
os monges avacalhasse. Apareceu freira de calça comprida, apareceu freira sem véu, apareceu, e 50 anos depois do Vaticano II, a Igreja Católica reconhece hoje que cometeu uma besteira, porque em vez de atrair o povo para a igreja, nos últimos 50 anos, ela perdeu milhões de pessoas. Ela abriu para ver se facilitava, para ver se melhorava, e hoje a própria igreja reconhece, não todos, mas um grande segmento da igreja reconhece que foi pior. E hoje os sacerdotes já estão querendo voltar a usar batina, os monges já estão querendo usar o hábito de novo, porque descobriram que em vez de se beneficiar a igreja, foi o que aconteceu? Piorou, perdeu. O hábito não faz o monge, mas o monge de hábito é mais respeitado do que sem hábito. A roupa não leva ninguém para o céu. O cabelo não leva ninguém para o céu. A modéstia não leva ninguém para o céu. Não salva ninguém. Mas o salvo, ele sabe se conduzir, ele sabe se vestir. Quem pode dizer glória para Deus nessa noite? Ninguém pense, porque a própria experiência prova que é tolice abrir mão das boas tradições. É tolice. É besteira. É contraproducente, irmãos amados. E recentemente, a fala do jovem e inexperiente Davi Miranda Neto, que quer assumir de todas as formas a presidência da Igreja Pentecostal Deus é Amor, chocou a membresia das igrejas, pois ele afirmou que os bons costumes e o tradicionalismo são cânceres para a igreja. Mas isso só demonstra o grau de analfabetismo bíblico do garoto inexperiente Davi Miranda Neto, pois a Bíblia Sagrada é clara e ordena que as tradições sejam mantidas. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Assista a seguir a declaração polêmica e herética de Davi Miranda Neto. Você já falou sobre isso, mas se você quiser reforçar, o que você acha das doutrinas, que na verdade não são doutrinas, são costumes criados pelo seu avô? Porque lá na Deus é Amor não podia, até hoje não pode ter televisão? Assim, não pode, mas eu chuto aí que 90% tem televisão em casa. O cabelo ainda Não pode cortar, mas assim, isso eu tenho falado, né? Deus me deu acesso. Hoje eu sento com a diretoria toda semana, né? Eu já falei isso em mesa, com minha avó presente e tal. Não escondo isso de ninguém. Falo, gente, a Bíblia não condena cortar o cabelo. Por quê? Qual que é a questão? A Bíblia fala sobre o cabelo longo e o cabelo curto. E eu falei sobre isso por quê? Porque nós temos o extremo onde mulheres estão sofrendo na sua saúde com um cabelo tão grande que tem, como é que chama, cara? Alopécia de tração. Eu sei porque a Karina fala isso. O cabelo é tão pesado que o couro cabeludo começa a pesar. Eu cansei de ver mulheres lá com o cabelo arrastando no chão. Eu falei, gente, isso aqui não é santidade, cara. Né? Então eu trago os extremos porque as pessoas não entenderam o conceito do evangelho, a sua essência, o que Deus estava trazendo. Na verdade, isso é uma orientação de Paulo à igreja de Corinto, se eu não me engano. O que Deus queria com isso? Não quer dizer que seu cabelo tem unção, como o cabelo de Sansão, por exemplo. Nunca foi sobre o cabelo. É sobre uma decência, sobre uma diferenciação entre homem e mulher cultural. Né? Então, assim, é claro que eu entendo que eles viveram, mas eu acho que se eu dissesse hoje, isso é o principal aspecto que afasta pessoas da igreja. Por isso que eu tô dando minha cara a tapa e apanhando, não tô apanhando de graça. Existe um grande custo de não se mudar isso. O grande custo é o que já aconteceu. 90-95% da igreja, adulto e idoso, discípulos do missionário do século passado, geração atual, cadê? Não tá. Porque a geração atual sabe que, isso aí não tem base bíblica nenhuma, entendeu? Então, assim, eu digo, se eu sou o maior defensor da real sã doutrina, eu só prego Bíblia, que mais eu pregaria, né? Agora, usos e costumes em excesso, religiosidade, tradicionalismo, são cânceres que precisam ser combatidos. Essa forma que eu enxergo. Que bom, você que está chegando agora, nós estamos aqui no nosso podcast de hoje falando sobre a família do pastor e mais especialmente sobre os desafios de ser filho de pastor, e eu estou tendo a alegria de receber nesse podcast
o meu querido Davi Miranda e a sua esposa Karina, certo? A Karina sempre foi da Igreja Deus e Amor. Não, ela se converteu, eu digo que até minha esposa é fruto do missionário Davi Miranda. A mãe dela se converteu já faz uns 20, 25 anos mais ou menos, né? Mas os pastores assembleanos do Nordeste do país estão lutando de todas as formas para manter a sã doutrina que foi ensinada pelos santos pastores do passado, os quais doaram as suas vidas para o crescimento desta obra. O pastor José Orisvaldo da AD Alagoas é um exemplo destes homens, pois vem lutando naquele estado contra o mundanismo e o modernismo, que realmente são cânceres para a igreja. Em muitas igrejas hoje ditas Assembleias de Deus, não tem mais cara de assembleia, algumas se assemelhando a uma boate gospel, com parede preta, jogo de luz, os pastores não sentam mais nos púlpitos e até mesmo mulheres de maquiagem, calça comprida e brincos subindo no altar que é santo. Um verdadeiro absurdo que jamais foi visto na AD. E com certeza os saudosos missionários Daniel Berg e Gunnar Winglen, fundadores da igreja no Brasil, ficariam muito tristes ao ver estas igrejas sem a sã doutrina que eles pregaram e ensinaram.